Olá, meus caros, comentário aqui um conteúdo edificante. Nessa oportunidade, nós vamos falar acerca de sim ou não. E, obviamente, que falar do meio termo, já que tanto Jesus como parece que o apóstolo Paulo que falou, ou Tiago, que o cristão deve ter o proceder de dizer sim, sim ou não, não. O que passa disso é, obviamente, procedência do maligno. Assim sendo, então, nós devemos, quando é para dizer sim, quando é para dizer não, é para dizer não. Não podemos cochear em dois pensamentos. Ainda Jesus falou daquela parábola daqueles filhos, que um disse para, me parece, seu pai, ou era o servo para o seu conservo, o senhor, dizendo, referente a uma indagação, se ele ia a um determinado lugar. Ele disse que não e depois disse que sim. E o outro disse sim, depois não. E o que foi justificado foi aquele que disse não e depois sim, mudou de ideia. Essa questão da gente mudar não tem problema, da alternância. Você diz que ia para um determinado lugar, acaba resolvendo não ir, mas era o certo ir. Aí é problemático. Agora você não ia e viu, mudou de ideia, disse que sim, então é uma outra configuração, isso, claro, remete à salvação, ao evangelho, às coisas do reino, né? Dá para você pregar o evangelho. Você diz sim, depois não vai, é complicado, né? Se você diz não, depois se arrepende de sim, então é justificável. E assim é para determinadas coisas. Inclusive, imagina só se Abraão dissesse não ao chamado de Deus na sua vida. A promessa de Deus não iria se cumprir e, por conseguinte, nós não teríamos ele como pai da fé e muito menos teríamos a salvação, porque não alcançaria a nação eleita ou não teria a descendência de Abraão, que ia culminar em Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, nascendo a nação israelita, e por conseguinte os gentios não teriam a salvação, ou Deus ia criar uma outra possibilidade de redenção. Então, quando nós devemos dizer sim, é para dizer sim. Quando dizemos ou devemos dizer não, é não. Sim para Deus, não para o pecado. Sim para Deus, não para o mundo. Sim para Deus ou para o Espírito, não para a carne. Se Deus te chamou para dizer sim, porque Deus chama muitos, mas poucos são os escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque são poucos os que dizem sim, de fato, de boca e de coração. Muitos dizem apenas de boca, porque o próprio Jesus disse: muitos me honram apenas de lábios, mas o seu coração está o quê? Distante. E como está distante? Assim sendo, nós temos que proceder de uma maneira sincera, transparente, fidedigna, verdadeira, porque do contrário nós não teremos resultado, por conseguinte, bênçãos ou salvação no campo espiritual. Referente até mesmo ao nosso cotidiano, em determinadas situações ou indeterminadas, nós devemos, obviamente, ser prudente, como Jesus disse, prudente como uma serpente, simples como uma pomba. E a prudência está exatamente em honrar os nossos compromissos. Se dissemos sim, é para ir. Se dissemos não, também é para confiar e proceder de acordo com nossas palavras. A não ser que há uma retificação, a não ser que você está perdendo a sua oportunidade de fazer determinado negócio, determinada coisa que vai ser significativa e valorosa para você, isso no campo empresarial ou no campo profissional, e você acaba perdendo. Aí realmente é uma burrada, né? Mas do contrário, se é para realmente você checou, você procurou seguir as técnicas de conhecimento, as técnicas lhe ensinada e o resultado foi não, então faça não, né? Ou então se proceda com um não, do contrário, com um sim. Porque é lógico, né? As coisas têm a sua lógica, as coisas têm a sua racionalidade, né? Tudo tem o seu porquê, o seu motivo, até mesmo nós, né? De existir e tal. Ainda que venham as dúvidas, ainda que venham algumas dificuldades, mas é assim que tem que ser mesmo. Então,
recado de um cristão verdadeiro. Você disse sim, é sim, sim. Você disse não, é não, não. E se você errou, peça então perdão a Deus, se humilhe, né? Ou se for de ordem profissional ou carnal, coisa dessa vida, então reconheça seus erros, reveja seus conceitos e mude. Mude, obviamente, para melhor, e não nunca, jamais para pior. Então esse é o recado. E claro que a palavra diz ali referente às nossas falas, né? No sentido, obviamente, de cumprir e honrar com aquilo que falamos, com os nossos compromissos, com as nossas promessas, com os nossos votos. Não sermos que nem políticos, não sermos que nem homens cheios de ganância, avarentos, carnais, não espirituais. Não sendo homens sem Deus, né? Até porque Deus não é um homem, não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. E assim a gente tem que ser. Não podemos ser hipócritas e muito menos nos arrepender para as coisas erradas, tá? Que se somos filhos de Deus, nós seguimos as suas pisadas, nós somos imitadores de Cristo e assim devemos proceder, ok? Acho que deu para compreender bem essa reflexão aí no local onde eu gravo aqui de manhã cedo, só que está escuro, claro, que é noite, então gravando no mesmo ambiente, ok? Abraço e até a próxima.